filosofia de Spinoza, filósofo holandês do século XVII, tem um lema muito importante, que nós podemos considerar a grande divisa de Spinoza. É mais ou menos assim: não rir, não chorar, não lamentar, mas compreender ou entender. Não rir, não chorar, não lamentar, em vez disso tudo, compreender, entender. Isso aí, numa frase, é a missão do filósofo. Ainda que o filósofo seja uma pessoa crítica, né? E normalmente o filósofo é uma pessoa crítica, ele tem críticas a fazer sempre a outros filósofos, ao que acontece no mundo, além de dever explicar, seja lá qual for o seu objeto. Segundo Spinoza, os filósofos tradicionalmente têm um mau costume, que é um mau costume de todas as pessoas. Em vez de conhecerem o real, conhecerem o seu objeto, conhecerem o outro, conhecerem a si, costumam fazer sátiras, costumam ridicularizar aquilo que os desagrada, costumam menosprezar aquilo que consideram ter menos valor do que eles mesmos, costumam se desesperar diante do que pode ser uma tragédia, né? Ou algo que lhes cause tristeza. Enfim, os filósofos, tradicionalmente, assim como as outras pessoas, embora deveriam conhecer o real, são vítimas dos seus próprios afetos. Ora, nós somos racionais e somos passionais. E somos principalmente passionais. Significa isso dizer que, embora nós tenhamos a razão como nossa faculdade, como gênero de conhecimento, nem sempre nós fazemos uso dela. E, ao mesmo tempo, nós temos os nossos afetos, às vezes chamados de emoções, de paixões por alguns, mas o nome correto é afetos, que são aqueles que realmente dominam as nossas ações na maior parte do tempo. Nós somos principalmente seres afetivos. Então nós nos alegramos, nos entristecemos, nós temos desejo e tantos outros afetos que são espécies desses três: desejo, alegria e tristeza. Nós amamos, nós odiamos, nós temos inveja, nós temos esperança, nós temos desespero, nós sentimos segurança, que é um afeto. Não há problema nenhum em termos afetos. É da nossa natureza. Impossível é não ter afetos. Ocorre que, se nossa missão é conhecer, e essa é a missão do filósofo, mesmo o filósofo sendo uma pessoa afetiva, é impossível que não seja, para conhecer, deve orientar-se de maneira a ter ideias adequadas. Deve orientar-se de maneira a efetivamente conhecer a essência do seu objeto, sem nenhum tratamento ideológico, sem ocultar aquilo que o desagrada. Isso é muito difícil, porque o filósofo não nasce sabendo fazer isso. Ninguém nasce. É preciso aprender a fazer isso. É preciso aprender a conhecer adequadamente, a ter ideias racionais, ideias intuitivas, verdadeiras, adequadas, e mesmo a ter ideias imaginativas que se reconheçam como verdadeiras. Dá muito trabalho, é um processo até doloroso, mas é isso que o filósofo também tem que fazer. Ora, há uma oposição então entre conhecer e ridicularizar o objeto, louvar o objeto, menosprezar o seu objeto. Porque essas ações são todas injustas com relação ao objeto. Em vez de mostrarem o que ele é, elas atribuem a ele um valor ou uma essência que ele não tem, ou recusam reconhecer dele um valor ou uma essência que tenha, né? Então, quando eu rio de alguém,
ou de algo, o que é que isso exprime da essência dessa pessoa ou dessa situação? Para Spinoza, provavelmente não exprime nada. Exprime um estado afetivo da minha parte. Né? E não necessariamente o riso é uma coisa boa, porque o riso, se for um riso de escárnio, por exemplo, de desprezo, exprime um afeto de desprezo que eu tenho pela outra pessoa. Ou seja, exprime um problema que talvez eu tenha, e não a essência daquilo de que eu rio, ou disso que eu ridicularizo. Isso é uma questão muito atual entre nós, particularmente até no Brasil, porque nós temos um costume muito frequente voltado para o escárnio, a extravagância. Nós somos um povo bem-humorado, né? Somos até conhecidos dessa forma, mas o fato é que, cada vez mais, nós consideramos comum ridicularizar o outro, seja pessoalmente, seja mais ainda na internet, nas redes sociais. Né? Ridicularizar, atacar, agredir, né? Injuriar, caluniar, são práticas que não dizem o que o outro é. Não são práticas de conhecimento. São posturas que estão no polo oposto. São mostras mais de ignorância do que de um conhecimento correto e adequado disso que se julga. Então, a avaliação afetiva do real é um problema. Ela é natural, nós avaliamos as coisas alimentados pelo nosso estado de espírito, pelos nossos afetos, pelo fato de estarmos alegres ou tristes. Né? Se nós, em geral, nós avaliamos melhor aquilo que amamos, né? E avaliamos pior ou menosprezamos mais aquilo que nós odiamos. E isso exprime atualmente o que nós somos, né? Qual é o nosso estado de espírito, e não exatamente a essência do que é avaliado, do que é objeto do nosso ódio ou do que é objeto do nosso amor, do que nos causa alegria ou do que nos causa tristeza. Bom, não se trata de evitar ter afetos, isso é impossível. Não se trata também de fingir que não se tem tristeza, que não se odeia. Isso também é impossível. Nós somos assim. Nós amamos e nós odiamos. Isso é natural. Agora, os nossos afetos são oportunidades para nos conhecermos a nós mesmos, né? Então, sempre que nós odiamos algo ou alguém e sempre que nós nos entristecemos, é importante aproveitar a oportunidade para nos perguntarmos por que isso acontece. Porque Spinoza mostra que a tristeza que sentimos é um alerta de que nós estamos sendo destruídos, ou nós nos sentimos sendo destruídos. A tristeza, esse afeto, é a ideia que temos de que estamos sendo destruídos. A alegria é o inverso. A alegria, esse afeto, é a ideia de que nós estamos sendo fortalecidos, de que nossa potência está aumentando. Nós amamos quem concebemos ser causa da nossa alegria. Nós odiamos quem concebemos ser causa da nossa tristeza. Pois ainda que odiemos e ainda que amemos, ainda que estejamos tristes ou alegres, quando se trata de conhecer, quando se trata de chegar à verdade acerca de algo, é preciso combater a tristeza e procurar ser movido especificamente pela alegria do próprio conhecimento. Para Spinoza, o conhecimento é o único bem verdadeiro que nós temos. E conhecer é uma atividade que pode nos alegrar, porque quando conhecemos que conhecemos, somos alegres. E quanto mais conhecemos, e mais conhecemos que conhecemos, mais somos alegres. É uma alegria própria da filosofia. Há uma felicidade própria da filosofia. E para Spinoza, não é incorreto dizer que só o filósofo é plenamente feliz nesses tempos.
Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse tema e de outros semelhantes, peço que se inscreva no canal da Casa do Saber, onde há vários vídeos de seu interesse.